E aí pessoal, beleza? Olha só, essa máquina aqui é um Dell que chegou para fazer upgrade de HD para SSD. O HD de 1 TB vai no lugar do drive de DVD, que ela tem drive de DVD. O SSD vai entrar no lugar do HD, coisa que vocês já conhecem, tá? Porém, eu nos testes, tá? Sempre faço uns testes iniciais aqui. Ó, você vê, é um Core i7 4400, 4500 com uma aceleradora gráfica Radeon HD 8850M, tá? É uma máquina com uma configuração bem legal, tá? Mas meio amarrada, até mesmo por causa do disco rígido, tá? E aí eu percebi que, poxa, parece que está esquentando um pouco, tá? Só para mostrar para vocês rapidinho o que eu utilizei aqui, ó. Eu usei o Open Hardware Monitor para monitorar a temperatura da CPU. O que eu quero que vocês observem, principalmente, eu até vou dar um zoom na tela. O que eu quero chamar a atenção é para o clock. Ó, agora está em repouso, está em 700 MHz, chegou a 2.9, tá? E temperatura chegou a 77 graus, 45 graus mínimo, tá? E máximo na casa dos 77 graus. Eu usei o Furmark, tá? Por quê? Porque o Furmark tem a opção do CPU Burner, que seria para teste de estresse de CPU, tá? Ó, vou mandar rodar o teste de estresse. Vocês vão ver que, ó, o clock já subiu lá para 2.7, tá? Ó, a temperatura já veio para 72 graus, tá? Disparou o cooler de vez agora, ó. E o clock está mantido na casa dos 2.7, tá? Porém, essa máquina tem uma aceleradora gráfica também. Então o que acontece? Eu vou mandar rodar o... Ó, já baixou o clock da CPU, ó. Já deu uma hora que baixou para 1.8, ó. Ó, caso clássico de superaquecimento. Mas se eu mandar estressar junto a GPU, que é tudo no mesmo dissipador, tá? Aí o clock já baixa de vez, ó. Ó, ele já não passa mais do 1.7, ó. Temperatura começou a baixar, o desempenho gráfico piora, o desempenho de CPU piora, ou seja, a máquina toda vai definhando, tá? Ela não trava, tá? Ela não desliga por superaquecimento, mas ela reduz os clocks, tá? Muito provavelmente da GPU também. Ó, tô vendo aqui, ó, que o clock da GPU aqui tá aqui embaixo, ó, GPU Core. Ó, mínimo 300, chegou a 625 e agora está em 575. Eu vou dar um stop no CPU Burner. Vamos ver onde é que está o CPU Burner. Vamos dar um stop aqui. Vamos parar de estressar a CPU. Tá? Parei de estressar a CPU, vamos estressar só a GPU agora. Eu não... Temperatura continua, ó, no gráfico aqui, ó, continua na casa dos 73, 74 graus. Tá? Então, vou parar ele também. Ó, já pulou para 625 MHz de volta, tá? Ou seja, ó, agora é 300 porque a máquina está em repouso, tá? Ó, qualquer coisa que eu mexer aqui, provavelmente... Não chegou a subir. Pensei que só fazendo isso ele iria subir. Vamos esperar baixar um pouco as temperaturas. Já está baixando. Vamos rodar o GPU Stress Test novamente. Ó, tava em 625, ó, 625, 575 e ele, ó, ele tá oscilando e daqui a pouco ele vai travar em 575 e de repente, se a gente continuar forçando, ele vai baixar o clock para 300 MHz e aí vai piorar ainda mais o desempenho gráfico. Ou seja, essa máquina vai ter que fazer uma desmontagem completa para fazer a limpeza. Era só botar SSD, mas essa máquina para limpar tem que desmontar inteira, tá? E vai ter que desmontar porque não adianta tapar o sol com a peneira, né? Nitidamente a máquina está com problema de desempenho não só pelo disco rígido, mas também em função da sujeira interna, tá? Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, tá? Essa máquina precisa também fazer a troca do carregador.
Na realidade o cliente tem um carregador original que deu problema e ele estava usando um carregador de um HP, tá? Porque o conector é o mesmo, mas a tensão de saída é diferente e ele disse que não estava carregando a bateria, tá? O que acontece? Aqui eu estou com um carregador, eu até vou ligar a máquina de novo e vou entrar na BIOS para vocês verem isso, tá? Vamos. Olha só, ele está dizendo aqui, ó, AC Adapter Type, um adaptador de 65 watts. E realmente é um carregador de 65 watts original que eu estou usando, tá? Eu vou desconectar o carregador original. Tá? Desconectei. Ó, voltei para a tela main, tá lá, ó. AC Adapter Type não detectado, tá? Eu fiz o pedido de um carregador de reposição. Claro, não é o original, um carregador paralelo, tá? Mas teoricamente deveria ser compatível, tá? Olha lá, ó, AC Adapter Type desconhecido, tá lá, Unknown, tá? Então quer dizer que ele tá com um carregador desconhecido. Reparem que até o LED, ó, este LED aqui indica a carga da bateria, tá? Quando está carregando ou não. Olha só, vou desconectar o carregador paralelo, vou conectá-lo. Ó, tá dizendo que está carregando. Ó, parou de carregar. Tá? Então o que acontece? Quando eu coloco o carregador original, tá? Vou pegar a pontinha dele aqui que acabou caindo. Vamos colocar o carregador original. Pronto, o carregador original tá lá, carregando, e assim permanecerá carregando, tá? Ou seja, eu vou ter que entrar em contato com o fornecedor para providenciar a substituição desse carregador ou até mesmo a devolução do mesmo, tá? Porque esse carregador nitidamente é incompatível com o equipamento. Onde é que eu queria chegar com isso? Pessoal, notebook Dell é bem chato com relação a carregador de reposição, tá? Carregador paralelo costuma incomodar. Nem sempre é compatível, nem sempre funciona. Vou falar para vocês que é bem chatinho, tá? Eu já peguei vários Dell com esse tipo de ocorrência, tá? Esse daqui é mais um. Então, como apareceu justamente nesse período aí em que a gente está trabalhando com essas videoaulas, né? Eu quis mostrar para vocês o acontecimento, tá? Então, aqui nitidamente a gente vai ter que verificar a questão do carregador e ainda tem que fazer a desmontagem completa do equipamento para fazer limpeza interna, tá? Limpeza interna vocês já estão ficando quase carecas de acompanhar, tá? Mas é uma coisa que acontece com bastante frequência, tá? Muitas máquinas com esse tipo de problema, tá? Muitas mesmo. Em laboratório é muito comum a gente pegar esse tipo de situação. Tá? Então eu estou mostrando para vocês o que aparece aí no nosso cotidiano e vocês reparam que tem coisas aí que são negligenciadas e que acontecem com muita frequência. Tá? Então, o próximo passo agora é desmontar essa máquina para fazer limpeza. Beleza? Isso daí eu vou dar um pause agora no vídeo, vou retornar depois, vou separar ferramentas aqui. E aí vocês vão acompanhar mais esse equipamento. Valeu? Falou! Então tá, vamos lá proceder com a desmontagem do equipamento.
Bom, vamos levantar o teclado. Bom, esse modelo vocês estão vendo que o teclado sai por cima, né? E já dá pra ver que tem bastante pó. Bastante pó no cooler. Bastante mesmo. Não é pouca coisa não. Soltar o flat do power, flat do touchpad. Placa de rede eu não sei se vai precisar tirar. Talvez não. Parafusinho maldito aqui embaixo. Pra variar, fica esses malditos escondidinhos. Mas é aquilo que eu digo, conforme você vai soltando os parafusos, né? Aliás, você vai soltando as travas, você já começa a perceber se tem algum ponto ainda agarrando ou não. Já que essa máquina aqui dá um pouquinho de medo no manuseio, porque ela ainda tem touch para ajudar. Então todo cuidado aqui é pouco, como se diz.
Tá aí. Bastante pó. Tá? Dá pra ver aqui o acúmulo. Eu vou passar o pincel. Estão reparando? Chega a mudar de cor. Tá? E ainda percebi que tem alguns pontos de fixação aqui que estão quebrados. Não sei em qual dos lados, se é aqui atrás, ó. Ó. Lembra lá do resinado? Provavelmente a gente vai ter que fazer algo aqui também. Tem ponto de fixação quebrado na carcaça do aparelho. Ah, isso é um saco, velho. Nada disso estava previsto. Mas tudo bem. Tem gente que simplesmente vai lá, bota o SST, o cliente só quer fazer isso e boa. Tá, mas eu não consigo ver o problema e ignorar o problema. Tá, a gente vê o problema e quer resolver o problema. Tá, eu sou assim. Então, aí é uma característica minha. Já mandei mensagem para o cliente, já tinha dito que ia precisar mexer no interior do equipamento por causa da questão da temperatura, que já tinha sido detectado, né? Já tinha sido constatado. Ele autorizou, não discutiu, só do tipo, tomara que não tenha mais nenhum outro, digamos assim, imprevisto. Eu falei, olha, conforme a gente for desmontando, a gente vai vendo como ficam as situações, né? Cara, não sai mesmo, tem que desmontar, tem que tirar da placa mãe para poder mexer nesse cooler. Então, vamos tirar a placa de rede sem fio. Bastante pó dentro da máquina, bastante mesmo, não é pouca coisa. No fundo do gabinete dá pra ver a quantidade de poeira. É pó que não acaba mais. Eu não vou soltar esse flat, tá? Do display. Porque eu tô encucado com esse display aí. Eu percebi que ele tava dando meio que umas falhadas quando liga. Não vou nem mexer nele. Olha só, bastante pó, né? Já deu pra notar aí, né? Tá bem feinho o negócio. Bem entupido. Curiosamente as aletas não estão entupidas, tá? Tem pó, mas não é aquele negócio entupido de vez, não. As aletas não estão feias não, só tem que tirar essa cacetada de poeira que tem aqui.
como essa máquina tem um gráfico dedicado, vocês percebem aqui, ó, CPU, GPU. Vamos ver o que tem aqui debaixo. Isso é thermal pad. Eu acredito que seja pasta térmica nos dois, tá? A gente vai trocar a pasta térmica também. Pasta térmica. Não está ressecada. Tá? Não chega a estar ressecada. Mas eu fico pasmo com esse excesso que os fabricantes colocam. Pessoal, eu já peguei casos, tá? Eu acredito que não seja o caso desse equipamento. Mas eu já peguei casos de dissipador com defeito, tá? E como é que o cara comprova que é dissipador? No caso, a pessoa vai lá, faz isso que eu estou fazendo aqui, né? Faz todo esse trabalho, dá todo um talento no sistema de arrefecimento e a máquina continua trabalhando superaquecida. Aí o que acontece? O calor que era para ser conduzido pelo heat pipe, que é esse condutor aqui por cima, ele não conduz. O heat pipe ele não é maciço, tá? Ele é oco. E ele, na realidade, ele tem uns filamentos no seu interior. Alguns têm até um fluido, tá? Normalmente uns filamentos de cobre que facilitam a condução do calor de uma extremidade à outra, né? E acaba dando problema, tá? Já peguei caso de ter que trocar dissipador de equipamento, tá? Não teve jeito. É uma situação meio incomum, tá? Não é comum, mas que não pode ser descartada, tá? Teve uma máquina aí há uns 3 meses atrás, bem pouquinho antes de começar essa pandemia. Eu acho que foi um pouquinho antes, ou bem no início dela, que a máquina teve que trocar o dissipador porque o dissipador não conduziu o calor. Tá? Então, que fique aí a dica aí para vocês. Eu vou buscar a pasta térmica e daqui a pouco eu volto. Muito bem, pasta térmica em mãos. Vamos tentar enquadrar o que eu estou fazendo, né? Opa! A câmera foi lá pro Polo Norte. Beleza.
Pelo que eu entendi do cliente, essa máquina eu acho que nunca foi aberta para fazer esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Seguindo a ordem, como eu já tinha dito para vocês, não dou o torque total, só aperto um pouquinho, depois dá o torque definitivo nos parafusos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agora vamos ver o 5 e o 6. Tá aqui o 5. E o 6. Muito bem. Agora, limpeza do cooler. Que por sinal tem como abrir. Aí, ó. Bem entupida. Isso daqui eu não vou nem limpar em cima da bancada, porque jogar essa sujeirada toda em cima do que eu já fiz aqui é sacanagem, né? Fazendo dentro de cheirinho aqui. Muito bem. Aí está. Limpinho. Agora é só proceder com a montagem. Gostei desse sistema aqui, legal. Não é sempre que vê com um engate rápido assim que você consegue soltar de forma manual, e normalmente parafusado, né? Não tão prático quanto esse.
aqui. Esse lado, vamos limpar, né? Mas esse lado não afeta o sistema de refrigeração da máquina, né? Eu acho que fiquei com a cabeça na frente de vocês, mas tudo bem. Flat do áudio, vamos puxar para cima. Muito bem. Alto-falantes, touchscreen, que eu vou ter que passar uma fita. Placa de rede sem fio. Plugando as antenas. Ok, antenas conectadas. Portas USB laterais conectadas. Flat de vídeo na posição. Ver se não está atrapalhando o mecanismo de ejeção da bateria, né? Não está atrapalhando. É isso aí. Então agora é passar a fita ali e a gente vai fazer um teste. Muito bem, já cortei a fita aqui no tamanho certo. Isso é sempre bom prestar atenção nesse tipo de detalhe, porque a maioria dos notebooks vem com fita aqui e muita gente deixa de colocar quando faz manutenção. O que acontece? Acaba vazando ar, então o fluxo de ar que deveria sair pelo dissipador acaba vazando. E aí a refrigeração acaba ficando comprometida. E muitas vezes a pessoa nem se dá conta, ou faz de conta que não se dá conta. Então, sempre bom prestar atenção nesses detalhes, sabe? Vou passar um pincel aqui também nessa tampa.
Depois eu vou fazer a restauração ali do ponto de fixação. E isso se der restauro, né? Porque às vezes não consegue. Tá? Não sei se vai dar certo ali. Então vamos lá. Oxe, touchpad aqui tá de sacanagem. A borboleta, a mariposa, vaza daqui. Então tá. Só vou colocar esse parafuso aqui, que ele tem relação com o ponto de fixação do cooler. E eu vou fazer uma montagem parcial. Uma montagem parcial aqui, para a gente fazer um teste. Pegar o carregador original, porque o paralelo nem o clock da CPU sobe. Tá? Tem que trabalhar com o original, não tem escapatória. Então tá, eu vou tentar mudar um pouco a posição. Tem que botar disco rígido na máquina, né? Eita, nós. Sem HD não vai a lugar algum. Eu vou tentar encaixar ele aqui sem ter que dar prosseguimento na montagem do equipamento, né? Fazer uma montagem bem parcial só para a gente poder fazer o teste. Beleza, tá aí. Equipamento parcialmente montado. Vamos passar esse cabo aqui por trás para não derrubar meus parafusinhos tudo por aí. Tá aí, equipamento ligado. Tá, e aí não reconheceu o disco rígido. Ah não, foi embora. Acho que o check-in media que ele estava fazendo ali era checando interface de rede. Tem que ver se não tá para dar boot pela placa de rede. Olha o Hernani aí no display para acidente. Então tá, vou enquadrar meio de qualquer jeito aqui. Deixa eu ver a senha do usuário, que eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver onde é que tá a senha do cara, tá aqui. Porra, tem maiúsculo, tem minúsculo. É o bicho. Então tá, vamos começar abrindo o Open Hardware Monitor. Beleza, Open Hardware Monitor na tela.
carregando ainda na realidade, né? Bom, o som já funcionou. Uau! Conectei direito. Vamos ver no gerenciador de tarefas como é que tá o clock. Meu Deus, ainda tá pensando em abrir a guia de desempenho. Eita, máquina com disco rígido é uma tristeza. Ah, beleza, o clock trabalhando 1.9, 1.7. Desculpa, é o corona. Então, beleza, tá se encaminhando para o teste. Vamos abrir aqui o Open Hardware Monitor. Vamos ver se as temperaturas estão próximas do que estavam antes. 46 graus, 47, está próximo. Vamos abrir o Firmark. Caramba, eu tô abrindo o instalador, velho. Para. Cadê o programa instalado? Aqui. Então vamos lá. Vamos começar rodando um teste de estresse de CPU. Frequência em 2.6, 2.7. Temperatura em 59 graus, 60 graus. E manteve em 60 graus, tá? Subindo bem devagar ali, ó. Praticamente nem subindo, tá? Tá praticamente nos 61 graus. Antes, no teste de antes, ele já estava nos 70. Tá? Então, são praticamente 10 graus Celsius de temperatura que a gente baixou aí, tá? Vou abrir o GPU Stress Test. E agora vai dar o bicho. Clock continua agora, baixou um pouquinho, 2.3, 2.4. Aqui estava em 625, também eu tô no tudo que dá, né? 575 MHz, 625 MHz, o GPU Core ali embaixo, né? Mas a temperatura já deu para ver que ficou mais contida, tá? Tá chegando próximo dos 70 graus, 68, 69. Cooler já começou a disparar, talvez vocês estejam escutando aí no vídeo. 70 graus, 69, 70 graus, 69, 71. Frequência continua no 2.3, 2.4. GPU Core 71 graus Celsius. GPU Core oscilando entre 575 MHz e 625. Ah, ele ainda continua trabalhando, ó, baixou. Agora chegou na temperatura onde o cooler disparou de vez, tá? Não sei se estão escutando no vídeo. Cooler disparado, 72 graus. Mas aqui também é assim, né, pessoal? Eu tô no tudo que dá, né? Tô judiando de tudo, tá? Dificilmente você vai ter uma aplicação que use 100% de CPU e 100% de GPU simultaneamente, tá? 74 graus. Frequência de CPU continua estável em 2.4. graus. Clock da GPU ainda entre 575 e 625 MHz. Nitidamente a máquina já ficou mais estável, tá? Nitidamente. Não tem nem o que discutir. Tá? Eu vou parar o estresse de CPU.
Eu vou deixar rodando só a GPU para a gente ver. Temperatura já caiu para 70 graus. O clock já está oscilando, porque já não tem mais carga de 100% na CPU. Agora a gente está estressando a GPU, né? Só a GPU. E lembre-se que a GPU fica afastada da saída de ar, né? A saída de ar está aqui na ponta e a GPU está aqui para o meio, né? Então o calor, parte do calor gerado na GPU, ela é conduzida para a CPU, né? A CPU esquenta de carona. E vice-versa. Só que a GPU tem mais dificuldade em jogar o calor para fora, né? Pela distância. Agora vamos inverter. Ó, é imediato. A temperatura já caiu para 63 graus, 62, 61. CPU em 55. Vamos botar a CPU burner novamente. Só CPU agora. Frequência em 2.7. °C. Pico foi 75 graus. Mas já melhorou muito em relação ao que estava. Antes o clock caía, né, então o desempenho ficava afetado. Agora isso já não acontece mais, tá? Na realidade, minha opinião, tá? É uma máquina que poderia ter um refino. Eu ia falar capricho, mas ela podia ter um refino melhor na parte de refrigeração, tá? Ela poderia ter um dissipador mais robusto, tá? Uma aleta maior, né? mais espaço para dissipação, justamente por ter um chipset gráfico incorporado ali junto. Eu acho que fica um pouco aquém do que seria o ideal, tá? Poderia ser um sistema mais bem projetado, tá? Beleza. Fim do teste. Agora é finalizar a montagem do equipamento. Eu vou deixar gravando. Vocês vão me acompanhando aí. Pronto. Equipamento desligado. Vamos tirar o cabo da fonte. Opa, acabei interrompendo a gravação ali, mas só dando sequência aqui. Já fiz ali a montagem do equipamento, tá? Já botei teclado no lugar, fiz tudo bonitinho, como tem que ser. Agora, o SSD e o HD aqui eu já tinha feito uma clonagem. Tá? Eu fui lá, clonei o HD para dentro do servidor. Espetei o SSD e voltei a imagem aí para o SSD. Então agora aqui é basicamente prosseguir só com a instalação física da unidade na máquina. Opa!
na posição certa, tá. Botar aquela etiquetinha de garantia. Então tá, preencher aqui a etiqueta. Hoje é dia 22. Muito bem, depois esse vai para o CAD. Vocês também já viram esse procedimento. O que eu quero só é acompanhar aqui, ou melhor, quero que vocês acompanhem como é que fica o desempenho da máquina agora com SSD, né? Não sei se eu vou ter que mexer em alguma coisa na BIOS, mas eu acredito que não. Outro papo, né? Nitidamente a máquina mais solta. Não tem nem o que discutir. Agora até dá 100% de uso de CPU aí no começo. Antes só ficava disco. CPU ociosa esperando a controladora de disco. É isso aí. Posteriormente eu vou configurar aquele sistema híbrido de armazenamento, né? Vai ficar o HD ali só para armazenar área de trabalho, documentos, imagens, downloads, vídeos, músicas, né? O perfil de usuário, coisa que vocês já viram em vídeo anterior aí. Então é isso. Agora só falta dar uma limpeza no equipamento, né? Fazer mais a parte externa agora, o interno já foi feito, tá? E aí pôr a máquina na entrega. Valeu, pessoal, é isso aí, hein? Até o próximo vídeo. Falou!